Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança, saúdo também todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de pedir a toda a igreja que ficasse de pé, por favor, para que pudéssemos levantar uma oração, principalmente pela saúde da nossa pastora, para que ela possa resistir a esse momento de provação e por esse momento que a gente vai entregar essa palavra, porque o Senhor é conosco. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, para tentar fazer a Sua vontade, Senhor, e te pedimos que Tu possas enviar o Teu Santo Espírito em cada coração, para que possamos fazer a Tua vontade. Te peço também que Tu possas agir na saúde física e mental e espiritual da nossa pastora, de cada um de nós que aqui estamos, Senhor, e daqueles que estão ligados contigo através do amor que está em Cristo Jesus. Seja conosco, Senhor, porque nós cremos no poderoso nome de Jesus. É por isso que eu te peço, em nome de Jesus, que essas petições sejam atendidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lá, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Ele disse: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais?
e havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele disse que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouviste? Para que o queres tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, porém este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde todos os séculos nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um que nascesse cego. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina-nos a nós? E expulsaram-no. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, encontrando-o, disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é ele, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aleluia. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na sua presença e clamar a Ti, para que possa abrir os olhos cada vez mais, para que possamos ver a Tua boa vontade, para que possamos ver os nossos irmãos que estão perdidos da casa do Senhor e possamos pregar a eles o Teu Evangelho, possamos encaminhá-los a Ti, Senhor, para que eles possam também ter os seus olhos abertos por Ti e possam ver a Ti, Senhor, e pregar o Teu santo Evangelho. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
O tempo é curto, mas a palavra é breve, porém ela é verdadeira, porque existe um mistério. Hoje, eu li todo esse texto, mas o que me pegou hoje em casa, quando eu meditava, foi uma parte simples, que é algo assim misterioso mesmo. Tem o pessoal que gosta, aí que está o mistério, e é incrível, porque Jesus, ele usou durante toda a sua peregrinação na terra os elementos, várias coisas, das pessoas, para que as pessoas fossem curadas, fossem salvas, para que houvesse milagre com aquelas pessoas. Sabe, a tua fé te curou, a pessoa fazia alguma coisa e curava, e a única coisa que saiu de Jesus, físico, que saiu de dentro dele, foi a saliva. É incrível, porque quando a gente vê que ele cuspiu na terra e fez o lodo no barro, aí nos remete ao quê? Evangelho de João, no capítulo 1, que antes era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, sem ele nada do que se existe foi feito. Ele é a luz do mundo, a luz está nele. Aí, olha como é que é um mistério incrível. Gênesis 2, versículo 7. Deus simplesmente do barro cria o homem. Jesus, com a sua saliva, da sua boca saiu vida eterna, da sua boca saíram as palavras de vida eterna, da sua boca saiu uma saliva que juntou-se ao barro para passar nos olhos do rapaz. E aí ele podia muito bem falar assim, abre o olho, mas ele falou assim, não, vá, lava-te no lago de Siloé, que quer dizer o enviado. Ou seja, aquele rapaz estava sendo enviado. E assim é conosco. Talvez, se alguém vier com, talvez não, com toda certeza, se alguém vier com você, passar a mão na saliva e botar na tua, você vai falar, que é isso? E com razão, ninguém tem que fazer isso, porque ninguém é Jesus, porque da boca de Jesus só saía sabedoria, vida, palavras de vida eterna, aquilo que a gente precisa propagar. Porque às vezes eu fico achando que eu preciso melhorar para ser. Você não precisa melhorar, porque você não vai melhorar. Não adianta você querer melhorar. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu não posso pregar daquilo que eu não vivo, então você não vai pregar nada, porque você não vive nada. É ilusão você achar que você é santo. Estamos buscando a santificação, mas quem nos santifica é Deus, e não é aqui que nós vamos ser santos. Aqui nós seremos salvos, através de quem? Do Cristo, do Salvador, que vai nos levar. Nós não vamos, Ele vai nos levar. Então eu preciso entender isso. Por quê? Porque Jesus, Ele é claro, Ele veio e fez sinais, mas não é para repetir aquilo, Ele não repetia, era sempre um milagre diferente, para atestar alguma coisa, para dar testemunho de alguma coisa. E às vezes a gente fica vendo as pessoas, hoje mesmo estava vendo tanta festa em tanta igreja, aí eu olhando, aí eu falei, Senhor, olha que maravilha, né? As igrejas estão cheias com festa, ceia, pulando, tal, saiu dali, acabou, saiu dali, não se importa, não tem esse papo de olhar quem está precisando. A passagem que o sacerdote, opa aí, tem um cara caído ali, estou atrasado para a religião, estou atrasado para chegar no templo, e deixo ele caído, eu não me importo com o problema dos outros. Por que não? Porque me disseram, está tendo um genocídio, uma coisa horrível, naquele lugar lá de Palestina, naquela terra que as pessoas ainda insistem em achar que é santa. Não tem nada santo no mundo, porque Jesus não veio para ficar no mundo, Jesus não voltou, não vai voltar para melhorar a terra. Nós é que precisamos de melhorar as nossas atitudes com relação ao Cristo. A gente está deixando de viver o Cristo, o Evangelho.
A gente não prega, não, eu preciso me preparar. Não, você tem que viver, você tem que ser bom, você tem que ser perdoador, porque sem perdão não há salvação. O testemunho da nossa amada Cida é isso aí. Aí ele veio te pedir perdão, graças a Deus que ele te pediu perdão, mas mais importante é você liberar o perdão. Por quê? Porque você tem o entendimento. É igual aqui, ó. Nós somos filhos de Abraão. Se fosse cego, vocês poderiam estar vendo. Para nós não vale mais. A gente já teve as vistas abertas. A gente só não está vendo porque não quer. A gente só não está entendendo que eu preciso fazer porque não quer. Eu estou mais preocupado com as celebrações religiosas do que com o Evangelho, com o meu irmão que está caindo. Eu levei, eu ajudei, eu dei oportunidade, eu tenho que insistir nele. Eu não tenho que achar que ele vai melhorar de hora para outra. Quando o irmão Jorge estava falando sobre o vício do cigarro, eu também tive, eu fumei dos 14 aos 28. E a oração foi uma das coisas, à época eu orava em outra religião, mas a oração foi uma das coisas que me segurou, fez com que eu largasse o cigarro, porque é difícil mesmo, porque é um vício, são substâncias tóxicas que são colocadas para te deixar viciado, mas a luta, ela é constante. Aí quando você se vê livre daquilo, tu dá graças a Deus, mas você tem que ter um entendimento que para o outro vai ser pior ainda quando ele não conhece, quando ele não sabe o que ele precisa buscar. Porque desistir, você está num barco, você caiu do barco, né? O exemplo, você está no mar, o barco está ali, se você desistir de buscar o barco, não tem salvação. Você tem que ter a esperança que alguém vai te ver, que alguém vai conseguir jogar um bote. Você tem que querer. A mesma coisa é qualquer tipo de vício, qualquer tipo de pecado. Eu preciso querer me libertar dele, não achar que estou liberto. Por isso que a palavra diz que você tem que desviar do mal. Por isso que eu sempre falo que o capítulo 1 de Jó é incrível por conta disso. Íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. É necessário você se desviar do mal. A mesma coisa quando você tem alguma coisa que te desvia da palavra. Paulo nos mostra aqui em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não consigo. Isso é assim com todo mundo. Não tem o cara que o mais fera, não. Aquele que grita mais é o que não quer, ele não quer ouvir a palavra do outro. Jesus falava para a multidão tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando Jesus, negócio, por quê? Ali tem, a maioria está interessada em pão, mas tinha aqueles que queriam ouvir. Teremos alguns que vão ficar meio fracos na fé? Vamos ter sim, claro que vamos ter, porque nós não somos super-homens, super-cristos, super-cristãos no caso, nós somos seres frágeis, precisamos um do outro. Como a amada disse, é muito lindo você estar no arraial mesmo. Se é a tua família, melhor ainda, que são pessoas que você saiu de você, entendeu? Igual com relação à violência doméstica, é horrível as pessoas verem acontecendo e fazendo de conta que Deus quer, Deus não quer não, Deus permite, mas Ele não quer, Ele não vai interferir. Somos nós que temos que interferir em qualquer circunstância. Alguém me convidou para pregar aqui, opa, legal. Mas aí, não deu, não sei o quê. Porque, eu não vim porque Deus não quis. Não, você não veio porque você não quis, porque Deus quer que você vá. Agora a escolha é sua, a escolha é minha. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu faço a que eu quero. É desde o início. Foi com Adão, não vai ser com você. Foi com um monte de gente, foi com Davi, foi com um montão. O único que obedeceu foi Jesus. E ainda colocou para que a gente refletisse. Não estou muito afim disso aí não. Pai, mas dá para afastar esse cálice de mim? Seja feita a tua vontade. E é assim. Aí às vezes você fica assim, poxa, mas Jesus duvidou. Não,
Sabe por que ele não duvidou? Porque a palavra diz que antes da fundação do mundo, ele já havia sido crucificado. Mas ele precisava falar para a gente, para quê? Para que eu me ligasse. Porque Jesus, mesmo sabendo de todas as coisas, ele faz de conta que não sabe de nada, porque ele quer que você haja, ele precisa de você, ele precisa de mim. Olha que coisa maravilhosa, você saber que você é importante, não importa se a pessoa lá de fora, se o rico acha que você é um Lázaro que pode ficar ali, ó, esse Lázaro está me atrapalhando. Aí ele deu tanta sorte que ele morreu junto com o Lázaro. Não deu nem para ele falar assim, ainda bem que esse Lázaro morreu. Morreu junto. Aí chega lá na glória, aliás, chega lá no Pai Abraão, eu estou aqui sofrendo. Manda Lázaro cuidar de mim, trazer água. É sempre assim. Manda alguém fazer. Mesmo depois, você não se arrepende. Então eu preciso estar atento para isso. Sou eu que preciso. Conforme eu disse na quarta-feira, vemos por espelho, eu tenho que ver, ó, quando eu olhar para o espelho, eu tenho que ver meu irmão. O meu reflexo tem que ser o meu irmão. E como Jesus disse, foi bem claro, com todas as vezes que cuidaste daqueles meus pequeninos irmãos, cuidaste de mim. Eu tenho que ter sempre isso. Então precisamos estar firmes nisso, porque hoje nós estamos com mais uma celebração da chamada Ceia do Senhor, que é um memorial, que é fundamental para a gente manter o que? A tradição, mas mais importante do que isso, é fazer a vontade do Senhor, que disse que precisamos ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e preferencialmente com a sua vida, porque quando o gadareno volta para casa, ele volta uma nova pessoa, mas todo mundo sabia quem ele era, e dali em diante, a vida dele é outra. Quando a samaritana volta para o povo dela, todo mundo ouviu, e vieram para falar com Jesus. Depois disseram o quê? Não é mais pelo que tu nos disseste, é por aquilo que nós vimos e atestamos. E nós tivemos essa oportunidade de ver e atestar Jesus em nossas vidas. Que possamos ter o perdão e buscar levar aos nossos irmãos a salvação em Cristo Jesus. Com palmas louvemos ao Senhor. Agradeço a Senhor por essa oportunidade. Glória a Deus, nosso coração.